sociedade que tem uma cultura que se baseia na inferioridade das mulheres. Essa inferioridade, ela não é só ligada à nossa capacidade, mas ela tem muito a ver também com a nossa função principal. E essa função principal seria servir os homens. A gente tem a função de servir, a gente está à disposição desse outro, né, que tem o direito por si só de nos dominar. E aí a cultura do estupro, ela passa por essa crença que se reflete em outras áreas da sociedade, mas ela passa por essa crença principalmente com a questão dos nossos corpos. O estupro, ele é sobre domínio, sobre o corpo, sobre o mais fraco, né? Nesse caso é o domínio do homem sobre a mulher. O estupro é só mais uma das diversas formas de imposição dessa relação de poder. A estrutura maior é o machismo, que cria essa cultura do estupro e que reafirma cotidianamente que o corpo das mulheres é um objeto. Acho que vai desde como você cria um menino, você cria uma menina, os brinquedos que você dá para cada um deles, né? Como você coloca o papel de cada um na sociedade. O menino como forte, a menina como frágil. Tem brincadeiras para meninos, brincadeiras mais brutas, brincadeiras para meninos, aquela coisa mais delicada. Não podemos achar bonito, naturalizar quando o menino brinca de bater, brinca de empurrar. Isso não é amar, isso não é gostar. A gente ensina as meninas a terem medo e os meninos a não respeitar, né? Entender que o homem não pode ter essa criação de violência o tempo todo e a mulher o tempo todo tem que estar se prevenindo. Quando a gente fala em estrutura, a gente fala disso. A gente fala de uma educação que é focada nesse sentido. Uma educação que é muitas vezes dentro das casas, dentro das escolas, dentro de todos os espaços que as pessoas frequentam, que reproduzem esse tipo de valor. A cultura do estupro, ela está, na verdade, nas formas mais sutis assim, do dia a dia. É uma questão mesmo da educação. A gente precisa mudar essa educação. A gente precisa acabar com essa cultura. Por exemplo, aquelas piadinhas que parecem inofensivas, né? Propagandas, por exemplo, pega o corpo da mulher para vender um produto. Os filmes, as novelas. O assédio na rua, que as pessoas naturalizam no transporte. Você tem que se proteger e você não trabalha na cabeça do homem que ele não deve fazer. Para a mulher ser livre, poder ter uma vida tão natural quanto a dele. O assédio é desde a cantada na rua, é desde o olhar agressivo, desrespeitoso, a abordagem para que você tenha uma relação sexual com um desconhecido, até você começar a se relacionar com alguém, essa pessoa já se achar no direito de poder te propor uma relação sexual, de te obrigar a fazer essa relação sexual. Quando acontece a violência, sempre questionam: mas por que ela estava na rua esse horário sozinha? Que é você deslegitimar a acusação, que é você deslegitimar a vítima, que é você dizer que aquela mulher fez por merecer, provocou de alguma forma, teve algum tipo de atitude para justificar aquele outro a ter cometido algo que possa ser considerado errado. Essa questão ficou bem explícita quando a gente estava no ônibus e aí o cara se achou no direito de passar a mão numa das meninas que estavam da faculdade comigo. E aí, quando ela gritou, né, porque ela ainda teve essa coragem, e ninguém do ônibus fez nada. Ela chorou e falou: nossa, mas eu não tô nem com tal roupa e tal. Eu falei, cara, o problema é ele, o problema não é a gente. Você poderia estar de short, saia, vestido, burca, que ele ia fazer a mesma coisa, porque o problema tá nele, sabe? Aí pedi pro motorista parar, o motorista ainda foi parar, sei lá, 2, 3 pontos depois, e ela no mesmo lugar que o cara, sabe? Uma situação horrível. É pra tirar essa forma de possível reação, sabe? Da mulher, essa questão da culpabilização. É impressionante como você começa a se sentir culpada por ter sido agredida, por ter sido abusada. Às vezes culpada por estar ali ou culpada por não ter gritado, não ter feito nada, né?
É doloroso duas vezes, né? É doloroso porque ela foi assediada e é doloroso porque ela transfere toda essa questão do assédio pra ela toma pra si, sabe? Eu fico imaginando uma mulher querendo atravessar a rua, querendo andar sozinha, ter com liberdade, principalmente uma mulher cega, mesmo que ela tenha uma tensão auditiva. Ela nunca vai perceber que aquela pessoa que quer dar o braço a ela, tocar, a intenção que há por trás dessa pessoa. A gente tem muita dificuldade de estar visível, de ter essas informações. Imagine a gente poder denunciar esse tipo de acontecimento. Já é difícil para uma mulher que não tem deficiência nenhuma, até mesmo para colocar para fora, com toda a recarga de culpa. Uma das coisas que me deixa muito triste é que a gente cresce já com essa culpa, que a gente foi assediado na rua, a gente está numa cantada, a culpa é nossa, porque a gente deveria se comportar, a gente deveria usar uma roupa mais comprida, e eu fico perguntando, é complicado lidar com isso, ouvir de uma outra mulher. Acho que também não tem culpa, porque não teve às vezes acesso à informação, não teve pessoas mais próximas para ajudar nesse processo de desconstrução. É importante também perceber que quando a gente diz que as mulheres, elas desde sempre têm essa obrigatoriedade de servir, da impossibilidade de exercer a própria sexualidade, ela também tem a obrigatoriedade de exercê-la no momento que ela está com alguém. E isso fica muito explícito quando a gente observa relacionamentos conjugais. Assim, quando você tem um casal em que a mulher não quer fazer sexo e ela se sente obrigada àquilo, ela faz contra a sua vontade, muitas vezes sem sequer perceber que está sendo forçada, porque aquele é como se fosse um papel social dela. É como se você tivesse um mecanismo da sociedade, que no caso é o casamento, é um mecanismo institucional, que ele cria, aliado a essa cultura do estupro que naturaliza todas essas opressões, a obrigatoriedade dessa mulher servir ao seu parceiro. E a gente observa isso muito bem no casamento, mas consegue ver, por exemplo, quando tem um casal heterossexual de adolescentes em que o garoto força uma menina a beijá-lo. E ele justifica assim, ela quis, ela estava bêbada. Então, essas são algumas das justificativas do ela estava pedindo que levam com que a vítima seja a culpada. Porque no momento que ela não quer, ela automaticamente é culpada por não cumprir essa função social dela. No caso de mulheres negras, a gente tem uma hipersexualização dessas mulheres que faz com que elas sofram uma série de violências dentro e fora dos seus relacionamentos, né? Dentro de suas relações familiares, por exemplo. E a gente também tem uma série de justificativas para violências, desde o assédio até o estupro, que passam pela simples condição dessa mulher ser identificada enquanto um corpo preto na sociedade. O formato do nosso corpo, ele é padronizado no que tange a questão da sexualidade. Então, se você tem, de repente, uma bunda maior, se você tem, né, um corpo que as pessoas acham que é violão, você é culpada por isso. E aí você tem que ser assediada por isso, você tem que aceitar o assédio por isso. Existem alguns corpos, algumas pessoas que elas são duplamente vulneráveis nessa coisa de hierarquização, né? Do mesmo jeito que a gente tem homens que consideram mulheres inferiores, a gente tem pessoas heterossexuais que consideram pessoas homossexuais ou bissexuais inferiores. E no caso de uma mulher lésbica, isso é duplamente opressivo e duplamente justificado, porque ela não é uma mulher, então ela já não pode exercer sua sexualidade livremente, muito menos com outra mulher. Então, isso leva ao chamado estupro corretivo, que é o quê? É você corrigir o erro, o problema que essa mulher que não pode exercer sua sexualidade tem ao exercê-la e com outra mulher. Então você acaba tendo algumas justificativas para o estupro que são muito racionais diante dessa ideia de hierarquia. Não adianta a gente criar, talvez, uma lei em que crie delegacias da mulher, se quando você chega numa delegacia da mulher, uma mulher em situação de violência sexual, digamos,
A primeira coisa que ela é perguntada é o que ela estava usando, onde ela estava, o que ela fez para o homem ter essa atitude, né? Com essa forma de tratamento é até legitimar uma agressão, porque a mulher é agredida em casa, aí chega numa delegacia é atendida por um homem que é extremamente machista e culpabiliza ela de primeira, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar muito também como que a gente pode fazer para mudar esse cenário, sabe? Porque esses lugares que recebem mulheres para fazer suas denúncias deveriam ser os primeiros locais de acolhimento, na verdade, né? Assim, e não um lugar onde tenha total descrença na palavra da mulher, onde tenha total desconfiança, onde tem esse tipo de pergunta. O fato de uma mulher ter consumido álcool em grande ou pequena quantidade não justifica que ela seja abusada, que ela seja estuprada. Os caras têm que ficar ligados nisso. Não é não, precisa ter um sim. Importava onde eu estava, a minha roupa justificava. Eu dizia pra você que não gostava e mesmo assim você continuava. Sua mente é vazia e fria, então não me peça pra ter empatia. Não tente amenizar a sua covardia, porque a culpa recaiu pra quem sofria. Meu corpo já violava. A auto-organização das mulheres é uma questão muito importante, assim, porque a gente se sente mais forte estando junta, sabe? A gente se sente mais encorajada mesmo, às vezes, de quebrar com algumas situações de violência, seja ela física, psicológica, o que quer que seja, quando a gente está junto com outras mulheres, sabe? Então eu acho que a auto-organização é extremamente importante nesse sentido. E para elas se sentirem, para nós nos sentirmos, né, mais fortes mesmo para combater isso tudo. E aí sempre também trocando aquela ideia com os amigos, trocando aquela ideia com os professores, trocando aquela ideia, enfim, com os homens que estão ao nosso redor, para ver se a gente consegue mudar alguma coisa. A nossa luta tem que ser por políticas públicas, mas tem que ser para essas políticas públicas serem aplicadas, sabe? Porque a gente sempre chata, né? A gente sempre errada, a gente sempre insistente, sempre discute as mesmas coisas, e aí as pessoas nunca param para refletir. Nossa, será que elas são chatas mesmo? Ou realmente a sociedade precisa mudar? Nós não estamos sozinhas, mulheres em comunhão. Juntamos nossas vozes cantando esse refrão. Vem mulher, levante essa cabeça, vamos construir um mundo que nos mereça. Vem mulher, levante essa cabeça, vamos construir um mundo que nos mereça. Vem mulher, levante essa cabeça, vamos construir um mundo que nos mereça. Vem mulher, levante essa cabeça e vamos construir um mundo que nos mereça. Preta, moradora de favela, quase nunca respeitada nas ruas e vielas, procuramos a polícia pra denunciar. Essa mesma autoridade tenta nos calar, mas sabemos que temos todo o direito, pois somos livres.